ótima tarde para vocês. Band Cidade Primeira Edição está no ar. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto. Estou chegando aí com as principais notícias do dia e do fim de semana, a previsão do tempo, as interações do nosso WhatsApp. Participe com a gente. O número é o 997168021. Hoje também temos o quadro Tem Vaga, com as oportunidades de emprego da região. Está procurando emprego? Então preste atenção que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no nosso jornal. Na Janela do Tempo, imagens ao vivo do Litoral Norte. Esse aí é o canal entre São Sebastião e Ilhabela. Nesse momento faz 20 graus por lá. Você ainda acompanha o jornal Band Cidade ao vivo pelo portal bandvale.com. Band Cidade de hoje começa falando sobre o trágico acidente que resultou na morte de 7 corintianos da região nesse domingo na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Os corpos das vítimas foram liberados nesta manhã e em Pindamonhangaba as homenagens aos torcedores vão acontecer em um ginásio de esportes, de onde fala a repórter Caroline Correa. Carol, que horas deve começar? Já tem uma movimentação por aí? Conta tudo para nós. Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Band Cidade. Já começa uma movimentação de amigos, familiares também das vítimas. Eles ainda estão do lado de fora e o clima é de muita comoção por aqui. A gente estava previsto para começar essas homenagens às 3 da tarde, mas hoje cedo os corpos saíram de Betim, do IML de Betim, em Minas Gerais, e quando estavam fazendo esse translado, houve um acidente em Itaguará, em Minas Gerais, e acabou atrasando a previsão da chegada desses corpos. A nova previsão, então, é para 4 horas da tarde, esse horário que deve vir as homenagens. Segundo a Prefeitura de Pindamonhangaba, as 7 vítimas vão vir para cá receber as homenagens dos torcedores, dos colegas, nesse último adeus a esses torcedores corintianos que estavam acompanhando o jogo do time do coração deles. Aqui em Pindamonhangaba morreram Hamilton Rogério dos Santos, Alan Luiz Sampaio Aguiar, Vanderlei Rosielton, Henrique Simão. Eles vão permanecer aqui em Pindamonhangaba depois das homenagens, porque o corpo vai ser velado aqui e esses corpos serão enterrados amanhã. Já José Antônio da Silva, ele vem para cá também, recebe essa homenagem e logo depois segue para Taubaté até a casa dele, onde vai ser velado. Assim como Renan Wellington Barbosa, que vai ser velado também em Taubaté. Depois, o Andrei Nicolas Francisco, ele também recebe a homenagem aqui no Ginásio Municipal de Pindamonhangaba e segue para São José dos Campos. E por último, Rodrigo Lacerda dos Barros, que também é da nossa região, de São Luís do Paraitinga. Ele vem para cá também, recebe essas homenagens e depois segue para a cidade dele. Infelizmente, uma notícia triste para a nossa região, 7 torcedores que estavam muito felizes, fazendo esse passeio com outros amigos. Infelizmente, a gente teve esse trágico desfecho, Carol? E aqui o clima é de muita tensão, então qualquer novidade a gente vai atualizando vocês ao longo da nossa programação. Assim que os corpos chegarem, nós vamos trazer também no Vale Urgente toda a cobertura completa, Carol. Perfeito, Carol. Você segue aí acompanhando, então. Qualquer novidade, por favor, nos acione, que daí a gente volta a falar com você. Obrigada por enquanto. Bom trabalho por aí. Além das vítimas de Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos, o ônibus que se envolveu no acidente também transportava torcedores de Jacareí e Caçapava. O capotamento do veículo aconteceu no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de ontem. Os torcedores voltavam da partida entre Corinthians e Cruzeiro e o veículo seguia sentido Taubaté. Segundo o Corpo de Bombeiros, os torcedores afirmaram que o motorista gritou que estava sem freios. A concessionária responsável pela via informou que ele perdeu o controle quando entrou em uma curva, bateu contra um talude e capotou o ônibus. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, afirmou que o ônibus não possui registro nem autorização para realizar transporte interestadual de passageiro e, com isso, a viagem é considerada irregular. A agência diz que vai apoiar nas investigações. Após o acidente, golpistas começaram a usar o nome da Gaviões da Fiel, pedindo dinheiro por Pix para a torcida organizada.
Existem alguns aproveitadores que estão pedindo Pix, né? Enviando chave Pix em grupos de corintianos e tal, para poder ajudar as vítimas que estão lá em Minas Gerais. E isso tudo é golpe, tá? Quem está ajudando é o Corinthians e a nossa sede, que é os Gaviões da Fiel da capital. Nas redes sociais, o Departamento de Mensalidades da torcida organizada divulgou a chave Pix oficial. Hoje, a diretoria declarou luto e nenhum departamento está aberto. O acidente deixou muitas pessoas feridas e a maioria foi encaminhada para unidades de saúde da cidade de Betim, em Minas Gerais. 20 pacientes que foram atendidos na cidade já receberam alta. O repórter da Band Minas, Fábio Melo, atualiza as informações sobre os hospitalizados. Boa tarde, Fábio. Olá, Caroline, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala aqui do Hospital Regional de Betim, local para onde a maioria das vítimas desta tragédia foi encaminhada logo após o acidente. Só nas unidades de saúde de Betim, 25 vítimas, 25 feridos foram encaminhados. A atualização mais recente dá conta que destes 25, 20 já receberam alta até o começo desta segunda-feira. Desses 20 que já receberam alta, um deles tinha um quadro estável e optou por deixar aqui a unidade de saúde. Uma outra pessoa que permanece internada está num estado mais grave. O quadro dela é considerado grave e ainda permanece precisando de cuidados mais intensivos, ou seja, permanece na UTI. E o restante tem um quadro estável, inclusive com a expectativa de ter alta aí nas próximas horas. Outras pessoas foram socorridas também para unidades de saúde da região, em Contagem, também na região metropolitana, e para o Hospital João 23, que é referência dentro de Belo Horizonte. Esse paciente, inclusive, esse torcedor, foi levado para Belo Horizonte com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar, dada a gravidade do estado dele. Apesar da lei de dados não permitir mais, que a Secretaria de Estado de Saúde divulgue o estado de saúde do paciente, nós conseguimos apurar que este paciente que deu entrada em Belo Horizonte também tem um quadro grave, precisando inclusive passar por uma cirurgia para a amputação de um dos braços. A gente vai seguir acompanhando todas as atualizações dessa tragédia. O ônibus que estava com torcedores do Corinthians estava voltando para São Paulo na madrugada deste domingo, quando tudo aconteceu. Valeu, Fábio. Obrigada pelas informações. Foi sepultada ontem, em São Paulo, a médica de Guaratinguetá, Thalita da Cruz Fernandes, de 28 anos, que foi encontrada morta na última sexta-feira. O velório e o enterro aconteceram no cemitério São Pedro, na Vila Alpina. O corpo de Thalita estava dentro de uma mala com sinais de violência no próprio apartamento, em São José do Rio Preto. A polícia foi até o apartamento que a médica morava após amigos e familiares não conseguirem contato com ela. O namorado de Thalita, Davi Isaac Martins Silva, de 26 anos, foi preso no fim de semana. Ele é o principal suspeito porque foi flagrado por imagens de câmeras de segurança deixando o apartamento da médica logo após o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil. Em São José dos Campos, o vice-governador Felício Ramute participou do evento de capacitação do sistema Demandas de Convênio. O curso prepara as prefeituras para operar o processo com mais agilidade e segurança. Servidores de várias prefeituras do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira participaram do evento, que aconteceu no Centro do Educador, em São José dos Campos. O vice-governador Felício Ramute esteve presente. O sistema que vai tornar os convênios ainda mais transparentes, vai ajudar os prefeitos de vocês a fazerem a gestão dos convênios em execução. Durante o evento, Ramute anunciou um escritório regional do governo estadual, que vai agilizar o contato das 39 prefeituras da região com o estado. Essa região não tem um escritório regional que une todas as secretarias, e agora terá. Porque existe um prédio que já é de propriedade do DR, que será reformado, onde nós teremos 14 secretarias, 27 departamentos para atender as cidades. A licitação acontecerá ainda esse ano da reforma do prédio e a gente espera que no primeiro semestre do ano que vem o escritório regional já seja uma realidade. A iniciativa é para preparar e credenciar os servidores das prefeituras paulistas para operar convênios com maior eficiência em serviços e obras prestados à população. Esse convênio é o início
não só de treinamento de todos os municípios para estarem integrados conosco, como também nós teremos um software super avançado e novo, onde nós teremos a possibilidade de um simples enter termos o histórico de cada convênio, por exemplo, do município de São José dos Campos. 1.800 servidores de municípios paulistas vão participar de cursos de 40 horas para operar a ferramenta do sistema de demandas de convênio que vai facilitar a conversa entre as cidades e o Estado. Vamos trazer a possibilidade, quando vocês concluírem essas 40 horas que o Fernando Montoro colocou, de vocês serem chancelados representantes do prefeito ou da prefeitura tal. Em Jacareí, o prolongamento da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino foi entregue no fim de semana. A obra começou em 2021, mas sofreu atrasos, segundo a Prefeitura, por conta da pandemia da Covid-19. As obras de extensão da Avenida Davi Monteiro Lino, em Jacareí, começaram em 2021. Após atrasos, nesse fim de semana, a Prefeitura entregou a via em uma cerimônia. Libertação da dependência do centro, desde a Lucas Nogueira H6, que é a primeira entrada que vem de São Paulo, até aqui, a Getúlio Vargas, agora com a Davi Lino, nós estamos dando alternativa viária. O atraso é falta de material, em razão da pandemia, em razão dos insumos, falta de mão de obra. Participaram do evento secretários, vereadores e outras figuras políticas da região, como o ex-deputado federal Eduardo Cury. Eu olhei tudo, cheguei aqui, olhei a passagem de água, as galerias, né? Eu olhei a grama plantada, e isso não era comum na política. Na política, geralmente é o seguinte, faz o viário, depois o resto... O valor da obra é de R$26.300.000 com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina. O novo trecho é importante principalmente para moradores do Parque Meia Lua e Jardim Conquista, bairros que ficavam praticamente isolados da cidade, com acesso apenas pela Dutra. Conecta a cidade de uma forma muito mais tranquila, sem que as pessoas precisem necessariamente passar pelo centro de Jacareí. Em São José dos Campos, 4 carros se envolveram em um engavetamento na rodovia Presidente Dutra na manhã de hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 143, sentido Rio de Janeiro. A batida não deixou feridos. Em Taubaté, um caminhão de combustível bateu em um poste e deixou moradores da região ali da Avenida Itália sem energia na manhã de hoje. Apesar do estrago, um agente de trânsito informou à nossa redação que a batida não foi forte. Não há registro de feridos também. Em nota, a EDP disse que equipes técnicas estão no local para substituir o poste e os equipamentos danificados. Um homem foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar após cair de asa delta e ficar preso em uma vegetação em Santo Antônio do Pinhal. A notícia completa você encontra no portal bandvale.com. O caso aconteceu no sábado e o homem realizou o salto pela rampa do Pico Agudo, caindo na mata depois. O local era de difícil acesso. Para mais detalhes e outras notícias atualizadas ao longo do dia, é só acessar lá o nosso portal, o bandvale.com. Band Cidade faz agora a primeira parada. A seguir você confere o quadro Tem Vaga com as oportunidades de emprego aqui da nossa região. Agora você vê a imagem ao vivo direto do Complexo Colinas Shopping aqui em São José dos Campos, onde fica a sede do Grupo Band Vale. Nesse momento a temperatura é de 20 graus na maior cidade aqui do Vale do Paraíba. Eu volto logo depois do intervalo, não saia daí. Band Cidade está de volta e hoje à noite estreiam 2 novidades na programação da Band. A partir das 8h30 da noite, Glenda Kozlovski e Zeca Camargo comandam o Melhor da Noite, com quadros de gastronomia, viagens, jornalismo, música e muita interatividade. Logo em seguida, às 10 da noite, a turma do Perrengue na Band, programa que já é sucesso aos domingos, chega com a edição diária chamada Perrengue do Dia, com os vídeos aí mais engraçados da internet. Suas noites a partir de agora muito mais animadas, não perca. E você, está em busca de emprego? Então fique ligado, pois começa agora o quadro Tem Vaga.
Separamos algumas cidades da região que estão com vagas abertas nessa segunda-feira. Vamos então conferir aqui na nossa tela, começando hoje pelo Balcão de Empregos de Taubaté. No Balcão de Empregos estão sendo oferecidas várias vagas agora no início da semana. A gente separou algumas das vagas que estão sendo oferecidas por lá. No Balcão de Empregos de Taubaté, não é comum a divulgação do número de vagas, por isso que não está descrito aí na tela para você, mas tem oportunidade para a função de cozinheiro, esteticista, gerente, marceneiro e farmacêutico. Os interessados devem entrar em contato com o Balcão de Empregos de Taubaté, levar documentação, currículo, e o Balcão de Empregos fica na rodoviária nova da cidade, Rua Benedito da Silveira Moraes, sem número, no Jardim Ana Emília. Temos mais vagas sendo oferecidas aqui na região, agora do Pátio de Lorena. Vagas aí no início da semana para cuidador de idoso, encanador, engenheiro eletricista, mecânico de automóvel e pizzaiolo. O Pátio de Lorena fica na Avenida Capitão Messias Ribeiro, número 211, no bairro Olaria. Tem mais vaga na região, agora falando sobre as oportunidades de emprego do Litoral Norte. No Pátio de Ubatuba, estão sendo oferecidas aí oportunidades para motorista de caminhão, 5 vagas abertas, 5 vagas também aí para a função de ajudante de motorista e 3 oportunidades para a função de pedreiro. O Pátio de Ubatuba fica na Rua Paraná, número 375, no centro da cidade. Quem ficou aí interessado em alguma dessas oportunidades, é só se dirigir até o Pátio de Ubatuba, levando documento, currículo, e boa sorte aí para todo mundo que for tentar alguma dessas oportunidades. Hora de conferir as mensagens aqui do WhatsApp do Band Cidade, 997168021. Aqui você pode mandar o seu recado, um comentário sobre uma reportagem que exibimos, também uma reclamação. Se tem algo errado na sua rua, no seu bairro, você pode enviar para a gente, que a nossa equipe vai apurar o caso e cobrar uma solução. A sua participação é muito importante para a gente, viu? Não deixe de participar. Vamos então para a primeira mensagem do dia, do Jesse de Guaratinguetá. Boa tarde, parabéns pelo jornal, Carol, equipe linda da Band. Obrigada pelo carinho, Jesse, pela sua audiência também, conte sempre conosco, viu? Um abração para você e para todo mundo de Guará. Agora é a vez da Márcia de Ilhabela. Boa tarde, Carol, sou fã, assisto todos os dias, abraço. Obrigada, Márcia, pelo carinho, um abração para você, continue nos acompanhando, mande aí alguma mensagem, alguma foto, algum vídeo, se tiver algum problema do seu bairro, da sua cidade, se tiver alguma coisa que você precise da nossa ajuda, conte com a gente que a gente faz o possível aí para te dar uma ajuda, tá bom? Valeu pela mensagem. Agora é a Sandra de São José dos Campos, vamos ver o que a Sandra escreveu para a gente. Nós aqui sofremos demais com os ônibus no horário de pico. Chegam vários ônibus para o terminal, mas não temos para vir para casa. Um descaso grande com os moradores do Monte Rei, Jardim Helena. E ainda querem colocar todos em um ônibus pequeno. Sandra aí relatando que parece que tem pouco ônibus para muito passageiro nessa região aí de São José dos Campos. Olha, Sandra, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José foi procurada e informou que tem conhecimento da demanda através de solicitação dos moradores e que está estudando alterações para melhorar a oferta de viagens entre as 5 e as 6 horas da tarde, com saída para os bairros Monte Rei e Serrote. Tá aí então o retorno para você. Se continuar aí, se o problema persistir, volta a escrever para a gente, que a gente cobra a Prefeitura mais uma vez, tá bom? Band Cidade agora vai para a segunda pausa. Depois do intervalo, a importância da inclusão. Uma menina de 7 anos aprendeu Libras para se comunicar com a amiga da escola por meio de um programa de educação bilíngue em Taubaté. Uma história de amizade e compreensão. É já já. Agora a hora certa para você, 12h51. Eu volto já já.
A semana começou com sol na região, mas pode chover em algumas cidades ao longo do dia. Vamos então conferir os detalhes na previsão do tempo, de olho aqui na nossa tela. Primeira cidade que a gente separou para você é São José dos Campos. Hoje não tem previsão de chuva para São José dos Campos, mas deve aumentar um pouquinho a nebulosidade na parte da tarde. Máxima prevista para hoje é de 28 graus, faz calor. Em Taubaté, a mesma previsão aí de máxima, 28 graus, e também não deve chover, mas deve ficar aí com sol entre nuvens hoje à tarde. Em Aparecida, máxima também de 28, mas pode chover forte em Aparecida. Olha ali, previsão nublado com tempestades. Então, se você estiver em Aparecida, pessoal aí que mora em Aparecida, é bom aí separar o guarda-chuva para a tarde de hoje, viu? Próxima tela, mais cidades. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, tem uma chance aí de chuva fraca para essa tarde. Máxima hoje não deve ultrapassar os 19 graus, um pouco mais fresquinho em Campos, como sempre, né? Em Cunha, máxima hoje 24 graus, também tem uma chance de chuva fraca, né, para essa tarde. Já no litoral, Caraguatatuba, no litoral norte, não tem previsão de chuva para hoje, um pouquinho de nebulosidade por lá, sol entre nuvens e faz bastante calor, máxima hoje para 30 graus em Caraguá. Agora, a gente tem a previsão para hoje e também para os próximos dias em São Sebastião, também no litoral norte. Hoje não deve chover em São Sebastião, máxima é de 29 graus para essa tarde. E nos próximos dias, olha só, tem chance de chuva só lá para quinta-feira. E olha só o calorão que deve fazer em São Sebastião na quinta-feira, gente, 38 graus. Hoje e amanhã as temperaturas sobem na parte da tarde, mas não tanto assim, né? Quarta-feira começa a dar aquela esquentada boa e quinta-feira chega naquele pico, né? 38 graus, quando deve cair uma chuvinha por lá. Uma história de amizade e também de inclusão. Em Taubaté, uma menina de apenas 7 anos aprendeu Libras para se comunicar com a amiga que tem uma deficiência auditiva. E ela não é a única, uma vez que o programa Libras Mais, de educação bilíngue, tem mudado a forma de se comunicar em uma escola da cidade. Um bate-papo descontraído no corredor da escola. Já são 4 anos de uma amizade que começou em sala de aula. E essa é uma lição que a gente aprende para a vida. Giovana se interessou pelas Libras para conseguir falar com Ana Júlia, que é surda. Eu tive interesse por causa dela mesma, né? Que ela queria falar comigo, mas eu também queria falar com ela e eu não sabia nenhum sinal. Fui descobrindo atrás de livros, eu fui descobrindo atrás das intérpretes que eu pedi ajuda, daí até que eu descobri que ela podia me ajudar. Para Ana Júlia, uma felicidade imensa. Eu gosto de conversar com a Giovana, minha amiga surda, que ouve bastante. As meninas estudam nessa escola em Taubaté, que tem um programa bilíngue. Aqui é a língua de sinais que é explorada. Nessa unidade escolar são 23 alunos surdos. O projeto foi idealizado em 2019, né, Secretaria da Educação, e ele atende no momento 23 surdos nessa unidade. Essa unidade é uma escola bilíngue, né? A nossa segunda língua é Libras e os alunos têm um apoio psicológico de fonos, tem uma professora de Libras e todos os funcionários e alunos têm a oportunidade de ter, além de contato, semanalmente recebem aulas de Libras. Cada estudante que tem deficiência auditiva tem um intérprete em sala de aula, mas o aprendizado aqui ultrapassa as matérias da escola. É aquele conhecimento que vai além da sala de aula, é possibilitar interação para se sentir parte da sociedade. O aluno surdo, ele percebe que nós nos importamos e falamos a língua deles, né? Então, e eles se sentem acolhidos, como a gente aprende todos os dias com ele. Se preocupar com o outro é uma virtude e pode transformar uma vida. É o que Giovana busca fazer. A estudante já começou a ensinar as outras amigas para que todas consigam se comunicar.
É o nosso dever, né? Os surdos, eles não conseguem ensinar a gente por causa que a gente não sabe Libras. Por isso que a gente tem que aprender a Libras para falar com eles. E as aulas estão dando certo, viu? Olha só, Ana Júlia, que faz aniversário, ganhou os parabéns das amigas em Libras. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não tem jeito, a amizade não é uma matéria da escola. Mas aqui a gente também aprende e muito sobre essa relação de carinho, fidelidade e proteção. Que lindas! Olha, o Band Cidade vai ficando por aqui. Uma excelente semana para você. Boa tarde, até amanhã. E agora chegou a hora do programa Falando Nisso, com a dupla maravilhosa.